2020, um dos anos mais caóticos da história. E nós estamos aqui para contar um pouco de como foi pra gente, alunos, passar por esse período. Eu sou Luísa May. Eu sou o Ben Richter. Eu sou a Júlia. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Yasmin Lisboa. E hoje a gente está aqui com duas convidadas muito importantes, a professora de matemática Carmen. Oi, pessoal. E a professora de bioquímica Thaís. Oi, gente. Bom, para começar, a gente sabe que foi uma transição muito complicada do presencial para o EAD para a maior parte de nós alunos, mas a gente queria saber a gente queria entender como foi um pouco para vocês essa transição de organização das aulas e tal, se foi muito complicado, começar a mexer com o computador mais ainda. Eu não sei, você quer começar, Carmen, ou eu começo? Você sabe. Eu acho que para mim foi muito complicado por dois motivos. Um, que minhas aulas são muito baseadas em laboratório, né? De repente você estava em casa sem recurso nenhum, né? Isso Sim. Foi muito assustador, assim, como encarar isso, que tipo de recurso utilizar quando o real não existia mais, né, como possibilidade. E a falta das discussões também, porque a gente mesmo no começo, a gente não estava nem ao menos a gente não tinha ainda as reuniões pelo Meet, né? Então a gente, eram atividades completamente remotas, que cada um fazia em casa, né? E eu acho que na educação a discussão, a conversa, a troca de ideias é muito importante. E eu não sabia realmente o que fazer, eu tô sendo muito honesta, para ensinar de uma maneira que vocês não tivessem nem acesso à experimentação, nem um ambiente que desse para ter uma discussão. Foi bastante complicado. A gente teve que ir atrás de muitas ferramentas, e principalmente esse início, né, antes da gente estabelecer algum tipo de diálogo, era tudo muito, muito difícil de acontecer, né? Então, acho que esses foram os desafios maiores, não ter o diálogo com vocês e não ter o real ali, não ter a experimentação, não ter a coisa acontecendo para contextualizar o que a gente estava discutindo, né? Foi muito difícil. Eu lembro que quando eles lançaram um calendário falando que ia ter aula no Meet todos os dias, eu achei muito estranho, porque pra mim era meio surreal a gente sempre entrar em chamada todos os dias pra ter aula. Mas aí agora eu não consigo muito imaginar a gente só tendo aula por atividade, só tendo aula remota. Vocês conseguem lembrar de como era isso? Vocês passavam o dia fazendo atividade, era muito esquisito, né? Mano, era horrível, mano. Eu normalmente fazia 4 atividades por dia durante 2, 3 dias e eu dava 1 ou 2 de descanso, mais ou menos. Aí era isso. Mano, e a comunicação com os professores era muito lenta, porque você mandava uma mensagem, o professor não via e demorava uma semana pra ele ver depois. E com as aulas não, é muito mais simples, porque os professores normalmente passam aula por que eles têm. Eu lembro que a primeira chamada que a gente teve foi da Carmen, na verdade. Eu acordei atrasada e eu tava muito nervosa, porque, eu não sabia como interagir assim por uma chamada. Eu não sabia como usar o aplicativo também, eu fiquei toda perdida. E foi uma loucura, né? Porque muita gente não conseguia entrar, não sabia o que era o Meet, não tinha o notebook, aí não sabia usar o celular. Nas primeiras semanas eu só, entrava nas chamadas pelo celular e eu não consigo imaginar eu fazendo, o ano inteiro só pelo celular. Eu fiquei admirada que eu consegui fazer pelo computador. Até metade do ano eu não tinha um PC. Agora, minha mãe, ela investiu no PC pra ela conseguir dar aula, tudo e tal. Nossa, era muito ruim pelo celular, porque eu não conseguia deixar nada aí, em mínimo pra... Exemplo, fazer alguma atividade que precisava, não conseguia abrir um docs pra anotar as anotações da aula, era muito ruim. Sim, eu tive que baixar muitos aplicativos no meu celular, de docs, apresentações, porque eu não fazia tudo no celular. Eu nunca tinha entrado num Meet antes. Sério? Eu também não. Eu também não, gente. E olha, gente, pra mim, assim, esse começo foi muito louco. Eu lembro de que eu sentava no computador às 7 horas da manhã
eu parava para fazer 2 refeições no dia e às vezes eu ia desligar mais da meia-noite. Porque eu fiquei procurando, né, como ensinar matemática à distância. E assim, como é que eu vou saber se eles estão entendendo, se eles não estão? Eu não tinha muito aplicativo para fazer as fórmulas, para escrever de um outro jeito. Aí eu e meu marido, a gente comprou uma lousa digital, né, uma mesa digitalizadora, para poder escrever, gravar os vídeos. Aí a gente tinha que gravar à noite por conta do barulho. Nossa, pra revezar ainda. Nossa. Era uma loucura, gente. A gente teve que investir muito em formação também. Eu fui fazer curso, né? Então, assim, muito louco. Sim. Ninguém tá me esperando. Ajudou muito, né? Oi, desculpa, gente. Ninguém tá me esperando por isso, né? Exato. E assim, ficar tanto tempo, todo mundo longe, né? Sim. Então, O Dan tinha até comentado. Desculpa. Pode falar? Pode falar. Tá bom. Uma das coisas que eu mais senti falta mesmo foi essa coisa de discussão e estar perto das pessoas e conseguir, tipo, sei lá, eu tô com dificuldade de algo, se eu chegar em alguém e perguntar o que tá acontecendo, alguma coisa assim, fez muita falta durante esse ano. Sim. Exato. O Ben tinha até comentado que ano passado ele fez um trabalho sobre EAD, e aí ele achava que EAD era tipo algo maravilhoso, mas a gente nunca tinha realmente experienciado. Eu lembro. Eu falei, nossa, a EAD é muito bom, velho, vai revolucionar tudo, é tão bom. Acho assim. melhor que a gente. Acho que eu devia apagar aquele trabalho da história, porque, né? Não, gente, mas sabe uma coisa que eu fiquei com a sensação? De que, lógico, eu não substituiria nada, né, do que a gente faz em sala de aula, mas eu acrescentaria muita coisa. Eu acho que esse ano foi um ano de muito aprendizado, sabe? Tem muitas ferramentas que a gente teve que descobrir e que eu fico pensando assim, eu fico me projetando no ensino normal, sabe? No ensino regular, quando a gente voltar. E fico pensando, nossa, se eu tivesse saído do laboratório e usado essa ferramenta logo em seguida, ia ser muito bom, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que vai agregar, assim, que vai melhorar. Esse foi um ano de formação pra gente, né? Exato. Eu acho que tem muita coisa que vai continuar, tipo, do Classroom e tal, eu acho que, tipo, vai continuar, a gente vai continuar usando. Que foi muita coisa que as escolas adotaram agora. E outra coisa que eu acho, sempre que eu acho inclusive que eu só segui em frente esse ano por causa disso, que a gente sempre tem que pensar, é assim, o que é que tá vindo de bom, né? Então, assim, isso que a Thaís falou, o que pode ficar, o que a gente pode usar, o que vai facilitar. Eu fico pensando quantas coisas vocês, por exemplo, não aprenderam de habilidades, assim, de ferramentas, de aplicativos, né? Nós também. Sim. Nossa, eu tô escrevendo muito mais rápido. Agora eu não consigo mais escrever na mão. Nossa, eu também. Eu também nunca escrevi em documento. Sabe que eu fico pensando isso, porque minha letra sempre foi um problema. E eu fico pensando, nossa, quando eu tiver que dar devolutiva escrevendo de novo nas provas, nas atividades, ninguém vai entender o que tá ali. É muito estranho pensar, tipo, sei lá, que a gente sempre escrevia no papel, tal, eu não sei, eu não consigo mais. Sim. Nossa, outro dia eu tava lá, né? Vendo uns vídeos aí na internet. E aí me apareceu um vídeo, tipo, nossa, a gente ia pra escola e a gente pedia permissão pra ir no banheiro. A gente não podia comer na hora da aula. A gente tinha que se arrumar pra ir pra aula. Eu fiquei tipo, meu Deus. Não, eu acho que o mais estranho pra mim é que a gente acordava às 6 horas da manhã pra ir pra aula. Eu não consigo imaginar eu acordando às 6 horas da manhã de novo. Mano, eu acordo tipo 8h20, 8h15, às vezes com a minha mãe, às vezes 8h30, por isso que ela atrasa um pouco na aula. E, tipo, é um bagulho muito mais leve, porque tipo, se eu entrar no comecinho da aula, eu perco umas coisinhas, mas não perco tanto assim, então já é bom, aí eu já posso pegar com alguém também na hora. Não preciso esperar a aula acabar. Não, e antes disso tudo, eu achava que eu sabia muito mexer em computador e tava tudo ótimo. Eu também não sabia nada. Sim.
Eu falei, não, eu sou o mestre dos computadores. Mas olha só, tinha uma outra coisa também, né? Vocês falaram, nossa, a gente tem que se arrumar, tem que levantar, não podia chegar atrasado. Mas, por outro lado, também tinha a troca de informação diferente na sala, né? A gente não precisava ficar o tempo inteiro olhando o professor e só o professor, né? A gente podia trocar... A gente dava até pra trocar um bilhete, conversar alguma coisinha, né? Não que vocês não possam usar o WhatsApp e tal, mas, sei lá, acho que não é a mesma coisa, né? Do ali e ver a reação da pessoa na hora, né? Às vezes só uma troca de olhar, né? Alguém fala alguma coisa, você não precisa nem falar em voz alta, né? Você troca. Eu tenho problema até pra fazer piada à distância, porque assim, eu nunca sei se vocês vão entender. Às vezes eu fico, tipo, com muito... Porque algum professor faz uma piada, e aí, tipo, eu abro meu microfone. Tipo, eu espero um pouco achando que as pessoas abrem o microfone pra rir, e aí elas não abrem, aí eu abro, e aí só eu abro, e aí eu fico com vergonha, eu nunca sei se eu abro ou não abro. Não, e aí, gente, teve uma outra virada, né? Foi uma loucura no começo, daí veio o Meet, foi melhorando, mas aí veio outra virada, que foi esse movimento de não vamos abrir a câmera de jeito nenhum, né? Porque a gente tem que falar disso, né? Vocês não fazem ideia como é esquisito falar olhando pro nada. Dá uma sensação assim que você tá ficando louco. Sabe, você vai falando e não vem um som. Daí você começa a perguntar, vem assim uns sons, mas não tem cara nenhuma. É muito esquisito. Eu sinto muita dó, eu juro. Eu sei que eu sou uma das que não abre às vezes. Às vezes eu abro, mas, mano, tem uns dias que eu não tomo uns banhos por uns 4 dias. Eu fico tipo, se eu abrir a câmera, vão me zoar muito. Eu não posso fazer isso. Então, outra coisa é isso da câmera. Eu não consigo, tipo... Eu sempre que, com isso de fechar a câmera, eu meio que me escondia, sabe? Eu não consigo imaginar como eu ia todo dia pra escola, entre aspas, de câmera aberta, assim, sabe? Às vezes eu tava num dia ruim, ou eu não deu tempo de eu pentear meu cabelo, e eu só ia pra escola, e aí eu fico pensando nisso. Isso é muito louco, né? Porque a gente entrou num lugar de que não tem espaço pra brincadeira, né? Não tem espaço... Não a zoação ruim, né? Mas tinha uma coisa do brincar, do saudável, né? Da ordem do saudável mesmo, né? A gente cortava o cabelo e queria ver outras pessoas iam achar daquilo, ou que ia com uma roupa diferente, né? E não tem mais esse lugar. Eu acho que nesse sentido a gente perde muito também, né? Tipo, agora nas aulas online eu não consigo mais conversar com um coleguinha do lado. Tem o WhatsApp pra isso, eu mando uma mensagem, mas tipo, não é a mesma coisa. Eu não consigo mandar uma piada assim do nada pro professor, alguma coisa assim pra divertir, não. Tipo, se eu mandar assim vai ficar meio constrangedor, sabe? Vai ficar meio vergonha alheia mandando assim. Eu não consigo me imaginar fazendo uma piada assim. E eu também, tipo, eu não sei. Às vezes eu me sinto muito julgada. Porque, tipo, eu sinto que às vezes, sei lá, por exemplo, hoje na Pré-Biologia Terra, minha mãe entrou aqui no meu quarto. E aí, tipo, eu fiquei morrendo de vergonha, entendeu? E, tipo, na aula eu ia falar alto e tal. E aí agora, eu não sei, eu sinto que, tipo, eu não sei se tem isso que a Carmen falou, espaço pra brincadeiras. É isso, porque você não tá naquele ambiente que é só da escola, né? Você tá num ambiente que é sua casa também. Então, dependendo se você vai falar uma coisa diferente, você tem, às vezes, irmão ouvindo, mãe, pai, né? Eu não quero que eles vejam que eu zoo na aula, né, velho? Isso na escola. Brincando. Eu acho isso muito estranho, assim. Às vezes eu termino uma aula com vocês e meu marido vem falar comigo, assim, fala: nossa, queria falar sobre uma propriedade do átomo. E aí eu me toco que ele tava ouvindo tudo que eu falei. É muito esquisito, né? Porque é uma coisa que é do ambiente escolar, né? A gente sente que é uma coisa que não é pra fora dali, né? Que outras pessoas não deveriam estar participando daquilo. Mas agora não existe mais esse ambiente. Uma atividade que tem, tipo, aluno e professor e aluno, sabe? Aquela intimidade, tipo, tá na sala de aula, fica na sala de aula, dependendo da coisa. Isso, essa... Não tem mais aquela confidência, né? Que a gente podia fazer um combinado que nem a coordenação sabia, né? Gente, uma vez eu tava dando aula, foi na outra escola, mas eu tava dando aula, daí eu fiz uma pergunta, sabe quando eu vou falando assim, 5 vezes 6, a pessoa vai respondendo, né?
Daí eu fiz exatamente essa pergunta, 5 vezes 6. Daí eu vi um pai respondendo, soprando assim, 25! Meu Deus! Não, um gritão, o pai assim respondendo errado. Aí a gente fica, mas e agora, né? Ai. Meu pai, ele dá um... E aí, às vezes, a minha voz aparece na aula dele e eu odeio isso. Tipo, não sei. É muito difícil ter, tipo, seu ambiente de trabalho, a sua sala de aula virar a sua casa, seu pai. É muito louco. Eu não ligo muito, tipo, o meu microfone, porque a minha mãe teve a maravilhosa ideia de criar galinha. E aí toda coisa, ela sai cantando. E aí eu não consigo falar nada, tá vendo? Tipo agora. Eu não consigo falar nada. Não, mas isso é uma galinha ou um cachorro? É um galo. Nossa, parece muito um cachorro matando batido. E eu não consigo falar nada. Não, gente, eu tive problemas com a Sofia, né? Até resolver abraçar a ideia de, tá bom, vem aqui, dá oi pra todo mundo. Era difícil, porque eu não deixava ela vir, ela chorava, ela gritava. Não. E todo mundo adora quando ela vem, né? Sim. A Sofia é uma fofura sempre. Sim. Aí dá uma pausa, né? Eu acho que acaba tendo um pouco esse lugar do... Não, a gente pode falar de outra coisa que não dá aula, né? Sim, isso é muito bom. Sim. Então, mano, tipo assim, a gente tá em quarentena faz muito tempo, tipo, os infectados de mortes, infelizmente, só estão aumentando. Como é que vocês acham que o Brasil lidou com a pandemia? Tipo, você lidou bem, lidou mal? Muito mal. Concordo. Assustadoramente mal. Eu acho que a gente, assim, a gente teve algumas ações locais muito boas, né? O Brasil foi um dos países que teve uma resposta, das respostas mais rápidas, né? A gente fechou com um número muito pequeno de casos. Era pra gente ter tido uma resposta maravilhosa. Mas a gente tinha uma resposta muito boa inicialmente nos municípios e o governo federal acabando com qualquer tipo de esforço municipal, né? Porque você tinha autoridades dizendo o tempo todo que estava tudo bem, que não precisava fazer isolamento, que era um absurdo fechar os estabelecimentos. Sim. E eu acho que a gente tinha tudo para ter lidado muito bem se não fosse isso, entendeu? E aí começou a troca de ministros. Isso foi assim, insano. A gente ficou sem ministro da saúde, não ficamos um tempo. Sim, a gente trocou de ministro. 2 vezes. Depois trocou de novo, deixou sem ninguém, com um militar ocupando o cargo interinamente até ele assumir o cargo meses depois, né? Insano. Nossa, sim. Eu acho muito irônico. Oi, pode falar. Essa troca é muito complicada, porque nenhuma ação conseguia chegar ao fim, né? Mesmo tirando o fechar do lado, né? Tudo tem um tempo pra gente analisar. Se deu certo, se não deu. A gente não tinha esse tempo, porque nada chegava ao fim, né? Tava sempre trocando. Eu acho meio até irônico o ministro da saúde ser um militar. Eu acho que é meio irônico isso. Um militar que não conheceu. Sim. Então... Mano, uma coisa que também pode ter complicado um pouco... Complicado não, tipo, ajudado o vírus a se espalhar... Foi que o nosso presidente, ele não incentivou ninguém a ficar em casa. Ele sempre falou, não, tá tranquilo, já é uma gripezinha só, não é nada. Incentivou a não ficar em casa, aliás. Não. E agora, de novo, né? Ele tá dizendo que quem está praticando isolamento social é maricas. Sim. Que pra gente pode parecer bobo. Você pensa assim, quem que vai cair numa dessas? Mas tem muita gente que realmente acredita no que ele fala e que segue, né? E que fala assim, eu não vou agir como um covarde, eu vou pra rua. E que muitas vezes só acredita porque quer sair. Então, tipo, nem que você, nossa, não, ele tá certo. É que você tá tipo, não, ele disse isso, então eu posso. Às vezes chega a ser um alívio, né? Nossa, eu posso, né? Tá tudo bem. Não, ainda mais pensando que a gente tá há meses, né? O quê? 9 meses já, assim, né? Sim. É muito cansativo. Às vezes eu tô no carro e aí eu passo por umas ruas que tem uns barzinhos cheios de gente e ninguém de máscara. Nossa, exato.
eu fico tipo, gente, não, a gente tá no meio de uma pandemia. Eu acho que tem muito reflexo, sabe? Ele fala para as pessoas usarem máscaras e aí as pessoas não usam. Quem usa máscara... Sabe o que eu acho mais complicado também? A questão do respeito, né? Porque quantas pessoas não perderam uma pessoa muito querida, né? Sim. Então, assim, você só falar, não é nada, não mata nada, gripezinha, essas coisas, atinge essas pessoas, né? É uma falta de respeito com quem tá perdendo uma ente querida. Como para outras doenças também, né? Outras epidemias e surtos, assim, que as pessoas começaram a morrer. Ninguém ficava falando, né? Imagina, você tá chorando por tudo. Não é nada isso aí. É só uma pessoa próxima da pessoa, tipo, morrer ou pegar coronavírus que elas vão perceber que, tipo, isso é grave. Não, Eu acho também muito complicado o fato de que quase ninguém fala das sequelas. Se fala tanto, olha só, a gente devia falar do número de recuperados. É muito legal que tenha tantos recuperados. Isso não compensa o número de mortos. Mas esses recuperados têm sequelas muitas vezes neurológicas. Tem pessoas que não recuperaram o sentido ainda, ninguém sabe se vão recuperar. Tem casos de falta de memória relatados, sabe? Casos de depressão, aumento de ansiedade, suicídio, umas coisas muito esquisitas que ninguém sabe nem de onde vem. E a gente não sabe se algum dia vai embora. A Europa já está fazendo um centro de reabilitação para pessoas que têm sequelas de Covid. Então, é complicado a gente pensar assim, sobreviveu. Quanta gente sobreviveu e perdeu uma perna por conta de coágulo? E perdeu memória, e a gente nem sabe o que vai acontecer com muitas dessas pessoas. A gente tinha que levar mais a sério, a gente tinha que pensar mais nisso, né? Não é só sobreviver. Eu tenho uma prima que ficou doente bem no começo, e ela ainda não voltou o paladar, por exemplo. Ela fala que é muito louco viver sem paladar, porque tem muita coisa que é até da ordem de proteção, né, ali no paladar. E ela fala assim, gente, eu não consigo nem comer direito em outros lugares, porque não sente gosto, ou sente gosto de sabão quando come alguma coisa. Meu tio, ele pegou em março e ainda não tem o olfato. Meu Deus. Como vocês já acharam, esperavam que seria o ano antes da pandemia? Nossa, eu acho que essa é uma pergunta tão triste para responder, porque a gente tinha tantos planos. Esse ano, eu e a Carmen, principalmente, a gente tinha cada plano. No sexto ano, a gente ia fazer, tipo, uma cisterna na escola, quando eles estivessem estudando água, sabe? O que é uma cisterna? Eles iam fazer um projeto arquitetônico para fazer uma cisterna para coletar água da chuva e a gente usar na escola para deixar ela mais sustentável. Com o oitavo ano, com o oitavo ano a gente ia fazer também uma coisa muito legal de estudar programação em Arduino para eles fazerem a escola ser mais sustentável energeticamente. Então eles iam fazer umas programações para as luzes só acenderem em determinados momentos, sabe? Uau, que legal. Com o sétimo a gente ia transformar tudo aquilo em horta. A gente tinha um projeto que ia juntar com o IPCL, a gente ia transformar o morro. Não, uma plantação. E aí, assim, ia se estender a horta para a comunidade. Então, ia fazer feirinhas comunitárias para entregar as comidas na horta. Eu tô muito triste agora. Esse foi o ano que a gente mais planejou. Eu e a Carmen, a gente se encontrava e a gente chamou outros professores, chamou o Bevi. Nossa, a gente teve tantos planos para esse ano. Nossa, e eu tô mais triste agora que sabendo que e basta imaginar o Ia Terra no presencial, né? O Ia Terra, ele surgiu no período remoto mesmo, mas ele já veio assim, de uma ideia que a gente tinha de trabalhar os três juntos no 9º ano. Então, provavelmente, ele ia surgir também no presencial de alguma maneira, entendeu? Ia ser muito legal poder projetar aquilo de verdade ali, né? Nossa, pensa vocês, assim, com aulas para fazerem os protótipos todos juntos, com materiais, sabe?
Era essa a ideia. As histórias. Esse ano. Eu já tava Nossa. muito triste que a gente ia perder o ano com a viagem que eles falam que é a melhor viagem, e a gente ia perder a cantina, o trote Nossa, gente. e a gente chorou formatura, só que agora eu tô mais triste. Nossa, eu tô muito triste que eu faltei no primeiro dia que ia ter cantina. Eu ia falar que foi muito triste, porque eu lembro que eu e as meninas, a gente tava conversando sobre a cantina faz anos sobre isso, e nossa, isso é muito legal. E aí a gente teve uma cantina, e a gente pensou, semana que vem a gente faz a próxima, né? E não aconteceu. A gente tava planejando a semana que vem, tipo, porque a gente foi dividido. 2 grupos das cantinas, eu não participei da primeira cantina. E a gente tava planejando a segunda cantina e nunca aconteceu, então não sei. Nossa, eu tô tão feliz por ter da primeira cantina, sério. Sim, Você falou, mano, você falando assim, mano, feriu meu coração muito. A sanduicheira foi o auge. Vamos mudar de assunto um pouquinho pra não ficar tão bad o resto desse podcast? Sim, mas favor. eu só queria falar. Sabe, eu acho só, antes de vocês fazerem a pergunta, eu acho que apesar de ser muito triste, mostra muito que a escola é um lugar de muitas coisas, né? De muitas realizações que vai além das aulas, né? É isso que o ensino remoto, o EAD, nessa faixa etária, ele não substitui, ele não, né? Porque é um lugar de todas essas trocas diferentes, né? Sim. E eu acho também que a nossa sala tava tipo, muito mais unida no começo desse ano. A gente tava, tipo. Sim. Agora na quarentena isso continuou, mas a gente não teve a chance de, tipo, sabe, ficar tão junto. Aproveitar isso. Exato, a gente tava tipo, meio que quebrando aquilo que a gente tinha no 8º ano de panelinha. E a sala tava tipo, muito legal, e as cantinas, e a gente tava com tipo, muita esperança. Sério, podia ser qualquer outro ano. Qualquer. Então, podia ser o 7º, 8º, qualquer um, mas, mano, o 9º. Mano, e muita gente vai sair ano que vem, velho. Vai ter gente vai pra ETEC, outras escolas. Isso, mano, ia ser um ano muito da hora, tipo. Que muito legal, o ano final de todo mundo. Eu provavelmente, tipo, já ia sair também, eu já ia ir pra outra escola. Um monte de gente vai sair da escola também e, tipo. Podia ser no 7º ano, que foi o ano mais chola de todos. Eu acho mesmo que vocês sofrem mais. Eu acho que as salas que sofrem mais são essas salas de transição, né? O 9º, o 3º ano. Porque é isso, vocês têm um vínculo com a sala e muitos de vocês não vão continuar, né? E perder esse ano tem uma dor especial por conta disso, né? Perder esse ano no presencial, eu digo. Eu acho que todo mundo aqui falou que vai ver se sai da escola, não? Sim, todo mundo nessa sala. A sala inteira? Muito. Não, a sala Tipo, inteira. nessa sala dos encaixes. Ai, nossa! Eu queria muito, tipo, repetir o 9º ano, sabe? Tipo, fazer tudo de novo, tipo, a mesma coisa ano que vem, só que tem no EAD. Sem o Covid. A mesma né? sala. Não sei, e tipo, eu tô me jogando desde o 1º ano, né? Então, tipo, é muito difícil estar saindo e o meu último ano não foi, tipo, não me senti muito na despedida. Ó, gente, vamos combinar assim, eu quero ver todo mundo nos eventos Jordano. Definitivamente. Sim, por favor. Astronauta ano que vem tem que estar. A gente tem que fazer uma balada muito louca. Sim, nossa, mas Com certeza. Não mostre isso pro Nivaldo, por favor. eu vou ficar bêbado de energético. Não, também não, Pra gente. combinar. Energético. Não, aí não, mas Energético não. podia combinar, né? Um dia de cantina, só pra vocês matarem a vontade. Um dia Nossa. de trote. Aham. Uma viagem de formatura. Ah, nossa, é verdade. Ainda tem a viagem. Ah, mano, não vai. E o pessoal tá pensando pra quem ficar na escola, de repente rola uma junção aí. Mas ainda não é nada certo, vamos ver, né, como é que rola. Mas junção, tipo, as duas viagens no mesmo ano ou fazer um destino mais parecido? Uma junção de, tipo, escolas, pessoas que saíram e as pessoas que não irem na mesma viagem. Acho que junção de escola é mais complicado, vamos ver. Putz. Vocês não querem fazer assim? Vocês não querem tentar marcar uma mega viagem pra depois? A gente dá um jeito de fazer. Nossa, é só o que eu quero. Ó,
Gente, meus rins são bons, eu não tenho nenhum problema. Eu posso vender um deles pra ajudar no pagamento. Gente, essa parte vai entrar no podcast também. Eu manteria os 2 rins por via das dúvidas. Mas A gente nunca sabe quando vai precisar. eu acho que a minha viagem é mais importante do que meu rim. Meu Deus. Aqui você não entra, não, hein? Não subestime o valor do seu rim. Mas na verdade, tem um bom ponto. Querem passar pra próxima? Virou rim, gente. Então, a gente queria saber como vocês se mantêm saudáveis mentalmente e fisicamente durante a quarentena. Tipo, como vocês se distraem. Uau. A gente quer umas dicas. Olha, eu acho que a gente pode fazer, eu não sei pela Carmen, mas por mim eu posso dar dicas de como daria para se manter saudável fisicamente na quarentena, porque eu honestamente estou mais sedentária do que nunca na minha vida. Eu já não caibo em mais nenhuma calça. Gosto de pijama. Eu só uso pijama, eu literalmente só uso pijama. Gente, eu não tenho mais pijama, porque eles não me servem. Nossa, eu vejo algumas pessoas que, tipo, às vezes no YouTube, na internet, que falam, eu já acordei cedo, aí eu fui fazer esteira, aí depois eu comi uma vitamina de não sei o que, e aí eu fiz a minha aula online, e eu fico, tipo, como vocês conseguem fazer tudo isso na quarentena? Eu só quero ficar deitada na minha cama, gente. Eu tô tentando muito fazer meus exercícios, mas às vezes eu falo, não, amanhã tá de boa. Aí quando chega a noite do dia seguinte, eu falo, não, amanhã tá de boa, eu faço. Eu chego assim, eu nunca faço. Eu juro. Olha, eu já tentei de tudo, assim, já tentei horário fixo pra fazer exercício. Já tentei tipo, pegar aqueles vídeos de dança e seguir os passos. Mas nada disso durou mais que 15 dias, sabe? Nossa, os meus 15 dias duraram. E eu sou muito indisciplinada. Tipo, eu ia fazer um exercício, eu cantava e parava no meio. Agora a academia abriu, tipo, com distanciamento, e aí eu tô indo com a minha família, mas a gente tá mais sempre, e tipo, eu não tenho disciplina nenhuma pra fazer algo sozinha, nenhuma. Nossa, eu, tipo, nos primeiros 2 meses de pandemia, eu tava falando, não, vai acabar rápido, eu tenho que só me manter saudável. Aí eu tava fazendo, tipo, quase todo dia, eu fazia 5 dias por semana exercício. Tava indo bem. Aí eu desanimei, falei, a pandemia não vai acabar, eu não tô ligando muito, eu parei de fazer. Aí agora eu tô recomeçando a fazer. Nossa, eu fazia... Não, Paulo. Mano, eu parei 5 meses, aí, tipo, eu dei uma engordada assim, não fiquei muito bem, aí eu vou no nutricionista também pra fazer uma dieta melhor. A minha mãe me chamava, tipo, todo dia pra ir andar na escada com ela, e aí eu fiz isso um dia. Eu subi e desci do 8º até o 1º, cheguei morrendo, e a minha mãe fez outros 12 e continuou fazendo as coisas de casa, assim, eu fiz Jesus, eu não consegui. Nossa, 12 vezes? Não, agora não faz 20. Meu Deus! Nossa! Ela tem um motor na perna? Então, eu acho. A terapia de quarentena da minha avó virou cozinhar bolos. Então eu não tava fazendo exercício e meu pai tava indo buscar bolo na casa da minha avó, porque a minha avó não pode comer muito doce, então ela trazia tudo pra casa. Então eu engordei muito, porque ela tava trazendo, tipo, toda semana era um bolo novo aqui em casa. Não. Olha, gente, eu meio que desencanei, que eu já percebi que a nova moda depois dessa quarentena vai mesmo ser gordinho, porque é o que vai ser moda. Moda, assim, no sentido estatístico de moda, né, inclusive. Exatamente. Essa é a moda do mundo. Mas olha só, vocês perguntaram fisicamente, e eu acho que é isso, tentar fazer algum exercício. Eu até comecei a criar uma rotina, dar umas caminhadas, aí veio a chuva, lugar aberto, né? Eu cheguei a fazer umas aulas de natação individual, tal, sem contato, né? Sim. Mas assim, é muito difícil manter tudo, né? Tem as coisas que vão acontecendo. Eu acho que é saúde mental, né, também. Mas aí na saúde mental eu queria falar uma coisa pra vocês, que assim,
eu acho que tem várias maneiras, né? Cada um tem a sua. Mas uma coisa que me ajudou muito, uma coisa não, na verdade, né? Uma pessoa que me ajudou a manter a sanidade mental foi a Thaís. Você. Não, é verdade, olha, ela sabe, porque se a gente não tivesse feito coisas juntas, e o Gabriel também, eu acho que eu não tinha aguentado inteiro até o final do ano, não. Nossa, com certeza, os projetos e também esse apoio de amigo mesmo, né? Às vezes alguma coisa acontece, a gente se liga, né? Fala, fica conversando por WhatsApp de madrugada até se acalmar. Nossa, eu não me orgulho disso, mas eu faço isso em dia de aula. Tomara que o André Santana não perceba muito isso, por favor, tomara que ele não perceba muito. Mas eu tô na aula meio grog, eu tô meio uau. Não, tem. Assim, eu nunca fui de falar no WhatsApp muito bem. Tipo, eu não sei. Assim, eu tento, juro que eu tento, assim. Mas, nossa, eu tô em ligação, assim, eu tenho que acabar alguma hora. E eu fico tipo, não, tem que acabar alguma hora. Eu invento a primeira desculpa. Não é nem que eu não queira conversar com a pessoa, mas... É que tem que acabar alguma hora. E aí, os trabalhos, mano, foi tipo... Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas eles me ajudaram a falar muito com as pessoas. Porque, tipo, a gente tava fazendo, sim, os trabalhos do IATER e a gente ficou, tipo, 5 horas conversando sobre vacinas. A gente, né? Nossa, sim, com a gente. A gente conversou bastante durante, tipo, escrevendo roteiro e tal, tipo. Nossa, eu descobri muita coisa que eu comecei a gostar na quarentena também, de fazer muita coisa. Eu também. Eu assim que eu me descobri na quarentena. Nossa, eu me descobri outra pessoa. Mas, tipo, essa coisa questão de tudo. Tem alguém que eu gosto falando comigo, me ajudou mentalmente durante essa quarentena. Mas foi muito ruim também de, tipo, não poder ficar perto dessas pessoas realmente. E não poder ver. Todo dia era uma mensagem. Ai, meu Deus, como eu quero ver você. Ai, como eu quero te abraçar. Todo dia mandar uma mensagem assim pra mim. Sim. Eu lembrei muito nessa quarentena de um experimento que a gente via, assim, na faculdade, na parte de comportamento animal, que era, assim, fizeram um experimento com chimpanzézinhos, de colocar eles separados da mãe, e aí tinha uma mãe que eles fizeram de arame, e essa mãe tinha o leite, e fazia uma outra mãe de pano, às vezes sem o leite. E o chimpanzé preferia a mãe de pano a mãe de arame com leite, assim. E eu acho que eu entendi mais isso nessa quarentena, sabe? Que dá uma vontade de abraçar, né? A gente tem uma necessidade disso, né? De ter um contato físico. Às vezes só o virtual não funciona, né? Então, quarentena, tipo, eu me descobri outra pessoa, tanto em gosto, comecei a gostar, tipo, de mais coisa, tanto sexualidade, tanto, tipo, amigos realmente, tipo, que eu percebi que tipo, exemplo, um amigo não era tão legal quanto eu pensava que ele era, sabe? Um amigo, uma amiga assim. Aí me afastei de algumas amizades, fiz novas amizades também com pessoas que eu achava que eu não ia fazer. Comecei a falar com gente nova também. Foi legal. Sim. Nossa, gente, eu mudei muito, tipo, muito. Eu também sinto. Eu não sinto que eu mudei. Eu sinto que, tipo, eu me descobri, sabe? Eu me descobri melhor. Eu mesma. Acho que eu passei tanto tempo comigo mesma que eu me descobri melhor. Engraçado isso, né? Porque, querendo ou não, a gente teve um tempo de ficar sozinho também, né? Sim. Com a gente mesmo. E aí eu acho que é interessante a gente descobrir isso, né? O que eu gosto mesmo, o que eu prezo mesmo. E é natural trocar amizades às vezes, né? Não só pela quarentena, a faixa de idade que vocês estão, assim, é natural. Mas eu acho que a quarentena meio que acelerou ou intensificou, assim, mostrou mais isso, né? Você se identifica mais com alguém que tá atendendo, que precisa no momento, né? Enfim. Mas esse apoio, assim, de ter uma pessoa que você pode falar de qualquer coisa e sem pôr filtro, sabe? Assim, deixa eu só desabafar e falar, é importante. Nossa, né? Com certeza. Nossa, eu fiz isso muito nessa quarentena. Nossa, eu falei tanto, mas desabafei tanto. Ai. Mano, pra umas pessoas, tipo, um livro aberto já, velho. Eu já falei 90% da minha vida.
Bom, vocês descobriram, tipo, alguma coisa que vocês gostam? Tipo, um hobby, assim. Vocês descobriram um hobby por causa do isolamento social? Nossa, eu não. Eu fiz muito das coisas que eu já sabia que eu gostava, mas descobrir uma coisa nova, não. Uhum. Eu acabei redescobrindo algumas coisas. Então, eu acabei retomando, mas descobrindo um pouco também alguns hobbies, que foi, por exemplo, o teatro, assim. Eu fazia teatro, mas teatro virtual é meio... Oi? Ah, que legal. É estranho. E aí, na verdade, a gente acabou entrando numa linguagem nova, assim. A gente começou a pensar em gravar assuntos, né? A gente também oferecia uma oficina, então a gente começou a oferecer isso de maneira virtual. Então, fez muito bem, assim, quando eu consegui retomar e descobrir esse novo modelo, assim, também foi muito bom, sabe? E eu descobri também brincadeiras de crianças pequenas, muitas. Nossa, viciei em ler e assistir vídeo da Tia Fly e afim. Nossa, mano, essa quarentena eu descobri tanta coisa que eu gosto. Eu descobri, tipo, que eu gosto muito de RPG de mesa, que é um bagulho que eu gosto de fazer e de ver as pessoas fazendo. Eu gosto de... Eu descobri que eu gosto de Cal, que eu não gostava muito antes da quarentena, eu achava Cal muito chato, mas agora que eu tô falando das pessoas, ouvir a voz delas pelo menos é tipo muito bom em Cal, é incrível. Comecei a gostar de Among Us, que explodiu agora. Eu acho que todo mundo começou a gostar de Among Us. Falando em Among Us, a gente tem que fazer um Among Us dos professores. Sim. Nossa, sabe que a gente tentou? Mas a gente jogou algumas vezes separado, assim, entrando nessas salas públicas. E deu super certo. E daí teve uma vez que a Carmen falou, vamos tentar fazer uma sala nossa? E a gente não conseguia. Toda vez dava um erro, assim. Acho que vocês precisam dar uma aula pra gente, porque foi muito errado. A gente conseguiu jogar uma rodada só, né? Os servidores da Among Us, tipo, há um tempo atrás estava muito ruim. Às vezes tem muita instabilidade, então deve ter sido isso. Sim. Não, assim, gente, foi nossa falta de habilidade mesmo. Vocês não estão entendendo. Assim, a gente, depois aqui, a gente, se das férias também pode ser, a gente marca o Among Us, tudo legal. Eu concordo. A gente tenta. Eu acho que eu fui mais com a Carmen mesmo. Eu acho que eu redescobri algumas coisas que eu tinha, tipo, parado. Tipo, desenhar, tocar piano e até mesmo ler. Tipo, eu não gostava de ler. Nossa, nem eu. E agora eu tô lendo muito. Eu acho que isso, assim, né? Às vezes até ter mais tempo pra fazer essas coisas que a gente gostava, né? Como ler, fotografia, essas coisas que, apesar de não ter muito espaço, mas dentro do quintal, assim, dá pra descobrir umas coisas, né? Nossa, no começo... Eu ainda não gosto muito de ler, eu vou ser sincero. Um livro tem que me prender muito. Eu não lia nada. Eu também. Eu não tô lendo nada, eu reli Mouse e eu tô no meio de 1984. Então, era sobre isso que eu ia falar. Eu tô com um pouco de dificuldade pra ler 1984. Não sei porque, eu tô literalmente na frente de uma teletela o tempo inteiro por causa da quarentena. Mas eu tô lendo bastante, mas eu tô lendo coisas mais, leves, assim. Eu não tô conseguindo fazer leituras muito, densas. Eu voltei a ler livros de adolescente, sabe? Tipo Harry Potter. Falei, vou ler de novo. Eu também. Eu, na verdade, no começo da quarentena, foi logo no começo, eu resolvi reassistir uma série de infância que eu assistia e eu virei completamente obcecada com a série, com o elenco da série. E eu não sei por quê, porque eu já tinha reassistido e assistido outras vezes, mas eu virei completamente obcecada com a série. Eu tive, eu não sei por que isso aconteceu, mas aconteceu. Acho que essa foi uma das grandes mudanças da quarentena. A gente enxerga as coisas diferentes, né? Conforme a gente vai crescendo. É legal isso, assim. Tipo assim, eu nunca fui muito de ler essas coisas assim, mas eu teve um livro que eu li quando eu tinha 10 anos, ele tinha,
acho que 170, 150 páginas. Eu li ele, tipo, em uma madrugada e quando eu acordei eu terminei de ler ele. Foi, não sei se vocês conhecem, Nanatos Cobre o Céu, vocês conhecem? Ah, sim. É meio que um livro que faz paralelo com o Pedro Descobre o Brasil, não é? Eu não conheço. Eu também não. É um livro mais... Eu acho que quase Bíblia, né? Isso foi quando a Silvia dava aula ainda pra gente. Tipo, eu achei o livro muito divertido, ele tinha uma linguagem leve, ele me prendeu o livro, eu gostava muito. E, tipo, eu consegui ler ele, tipo, em um dia e pouco, ele tinha, tipo, 170, 150 páginas. Olha. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe, Ben? Descobrir o gênero, né? Que te prende, né? Talvez isso. Eu acredito mesmo que não existe ninguém que não goste de ler. Eu acho que quem não gosta de ler é só porque não achou ainda um gênero que se identifique, sabe? Um autor que se identifique. E é isso, assim, eu acho que é mó legal pra você fazer essa exploração. Se esse livro te prendeu e foi legal, às vezes outras coisas do tipo, sabe? Do mesmo mas gênero. eu sinto que se eu relesse ele hoje em dia, eu não ficaria preso assim, tipo, meus gostos já mudaram muito de 3 anos. Ah, sim, ok. Eu tenho que, mano, assim, eu gosto de coisa, tipo, por causa dos RPG de mesa que eu tô vendo também, eu tô gostando mais, tipo, de coisa assim, de histórias sobrenaturais, histórias longas que me prendem, assim, sabe? Eu amo isso. Tem livros que chama livro-jogo. Tem uns que são bem simples, assim, não é o livro para jogar, porque para jogar RPG de mesa também precisa de outras pessoas, pra ser mais legal, né? Mas é um livro que você pode ir lendo e jogando sozinho, entendendo, sabe? É bem legal, de repente desperta a sua leitura. Tormenta. Eu jogo, tipo, eu tenho um amigo meu que chama Gabriel, não é da escola, mas tipo, a gente joga RPG, ele faz várias histórias pra gente, tipo, a gente jogou só 2 até agora, mas ele tá prometendo fazer, tipo, um RPG muito grande pra gente jogar, e eu tô, tipo, muito animado pra acabar a quarentena por causa disso também. E pela internet a gente acha que, tipo, a gente não tem uma estrutura muito boa pra fazer isso, mas a gente vai tentar, pelo menos. Tipo, a gente vai tentar fazer uma sessão de RPG, se não der, a gente fica pra depois da quarentena. Mas eu acho, tipo, RPG de mesa, criar uma história assim, eu acho um bagulho muito interessante, porque, tipo, você cria uma coisa que você consegue se divertir no meio, você consegue... tipo, não é um bagulho muito forçado, assim, não é como se você estivesse vendo alguma coisa, você tá criando junto o universo, assim. Sim. Bom, eu acho muito legal. Eu queria saber qual foi o maior desafio que vocês tiveram que superar durante essa quarentena, assim, tanto muito importante que aconteceu, vocês descobriram. Se não for muito pessoal, claro. Nossa, maior desafio? Eu acho que... Pode falar, Carmen. A gente é muito sincronizada. Pode falar, tá? Não, pode começar. Tá. Eu acho que foi conciliar mesmo. Tipo assim, adaptar uma nova rotina e conciliar tudo que estava acontecendo, assim, eu achei que foi tudo muito louco, assim, sei lá, fazer compra é muito louco, né, demora muito mais do que demorava antes, porque chega, daí vai limpar tudo, daí você vai tomar um banho, então tudo tudo leva mais tempo, e aí eu brinco que eu conciliava o horário de 5 escolas, porque as 2 escolas do meu marido, as minhas 2 escolas e a escola da minha filha. Nossa. Então era muito louco, sabe? Eu não tinha escritório, e aí eu tive que fazer pra dar certo, pra gente poder dar aula nos mesmos horários. Então foi tudo muito, muito loucura, assim mesmo. Foi muito louco de conciliar todos os horários e essa nova rotina, assim. Posso falar uma coisa, só que, tipo, é meio que uma brisa minha que, tipo, eu, tipo, vejo vídeo de carnaval, tipo, desse ano passado, e eu não consigo acreditar que isso é a mesma realidade que a nossa. Nossa, isso é muito verdade. Eu não consigo. assisto um filme e eu vejo as pessoas se abraçando. Abraçar alguém. Isso é bizarro, por que elas estão se abraçando? Por que elas não estão com alguém já não? Eu tenho visto um negócio no YouTube e aí tem tipo uns vídeos que são sobre a aula
da época das crianças que nascem na pandemia. Então, assim, e aqui temos uma foto da época pré-pandêmica, onde pessoas se abraçavam. Sim, elas faziam isso. Eu pegava, tipo, meu Deus, que medo. Como vocês controlam o uso dos aparelhos eletrônicos, tipo, durante um período em que a única forma de se comunicar com as pessoas é através desses equipamentos? Nossa, eu acho que não tem controle nenhum. É o tempo todo logado. E eu acho que é isso. Eu acho que deveríamos ter um controle, pelo menos na minha casa, a gente não tem nenhum. Nem na minha. Nem na minha. Difícil. Me neither. Vulgo eu também. Então, é muito louco. Eu comecei a pôr, assim, uns limites, sabe? Não, esse horário eu vou desligar. Ou sei lá, hoje eu não vou abrir o notebook. Só que é muito louco, porque às vezes acontece alguma coisa e, tipo, sei lá, você acaba precisando ir fazer, comunicar. Ou assim, sei lá, você fica 1 hora sem olhar nada. Aí quando você vai ver, você fala, putz, deu um monte de BO, ai meu Deus. Aí você passa isso. Gente, eu nunca imaginei na vida que eu fosse ficar viciada em e-mail. É a coisa do universo pra se viciar. E eu fiquei, assim, às vezes de madrugada eu tenho que checar o e-mail. Eu não sei nem porquê, porque chegava um e-mail dentro da quarentena pra gente também. E eu tava super tranquila em só olhar no meu horário de trabalho, sabe? Sim, eu vi isso no Dilema das Redes, um documentário da Netflix, aí o cara fala que, tipo, algumas pessoas, tipo, ficam checando o e-mail, assim. Nossa. Eu acho que... Assim. Eu acho que eu sou dessas, então. Não, gente, olha, eu durmo. Eu deito, às vezes eu demoro pra dormir, mas na hora que eu durmo, eu durmo. E eu não ouço, não olho. Na quarentena, eu comecei a, tipo, desenvolver um hábito que eu acordo todo dia às 4 horas da manhã, achando que já deu a hora. Depois eu volto a dormir, depois eu acordo às 6. Sim, e depois eu acordo no horário. O tempo todo. E aí eu checo meu celular, eu fico louca, achando que, tipo, já deu a hora, assim. E às vezes eu nem percebo, tipo, às vezes eu vejo 4h30, eu acho que é 8h30. Eu não sei o que acontece com a minha mente. Nossa. E aí eu vou, tipo, checar e-mail, assim, ou sei lá, ver se alguém mandou alguma coisa. Eu tô acordando, tipo, do nada. E é uma loucura isso. Mano, nossa, agora, sim, eu tô, tipo, num negócio de sono que eu não sei o que é. Eu acho que, tipo, tem a ver com isso de passar muito tempo, assim, no celular e tal. Mas, nossa, eu achava que era porque eu não fazia nada. Aí eu comecei a fazer algumas coisas, tipo, exercício, essas coisas, e eu não conseguia dormir de qualquer jeito. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Que eu não consigo dormir. Eu quero dormir o dia inteiro e eu não consigo. Isso também acontece comigo. Mano, mas isso é ansiedade, gente. A gente tá num momento em que a gente tá muito ansioso. Sim. Demais. E assim tudo, a gente fica ansioso porque a gente quer que isso acabe logo. Porque a gente, de repente, tem que se gerir. A gente tá vivendo um momento que você tem que quase acreditar que o resto do mundo tá lá, né? Porque você acorda, você passa o seu dia inteiro em casa, interagindo com o mundo através de uma tela e acreditando que o resto das coisas tá se sustentando de alguma maneira. Eu acho que isso é uma coisa que gera muita ansiedade e atrapalha muito pra dormir. Eu tenho tido muita dificuldade também. Além dessa questão, tem uma questão do não gastar a energia que deveria. A gente tem consumido a mesma quantidade de energia, vamos dizer assim, e a gente não gasta, né? Porque a gente fica sentado, a gente não gasta como antes ou como o nosso corpo deveria. E aí tem isso também, né? De não dormir tanto por isso, assim. A gente acha que tá cansado, a gente quer dormir, tá meio entediado e confunde com sono. Mas o nosso corpo ainda tá lá acesão, né? Porque você fica toda a energia acumulada. Com certeza. Então acho que tem essas questões, assim, né? Aqui, muito engraçado isso da gente ficar super... Nossa, como a gente tá dependente dessa coisa, né? Eu durmo de boa, assim, um bom tempo. Mas daí eu acordo, daí eu
corro assim, olhar pro relógio, do tipo, será que eu tô acordando na hora certa? Que horas que eu tenho aula hoje? Aí eu corro pegar o celular, ver se não tem nada, se tá na hora certa, né? Eu também. Nossa, isso de tem aula hoje, eu não sei, acho que é muito esquisito, mas acontece comigo até hoje. Eu nunca consigo acreditar na minha memória sobre o horário das aulas. Então eu sempre acordo e tenho que checar milhares de vezes se eu entro no 7º agora, ou no 8º, ou no 9º. E é uma ordem que eu tenho na minha cabeça, mas não consigo confiar. Eu também. Não, eu sempre vou errar, né? Eu já errava no presencial, entrava na sala errada, imagina agora. Ai, já errei 1000 vezes. Nossa, mas isso eu nunca, tipo, acredito em mim, sabe? Tipo, na minha memória. Às vezes eu acho que é uma aula, mas eu falo, não, é melhor eu checar, porque eu não tenho certeza se é essa aula. Nossa, eu já errei a aula. Eu fiquei, uns 10 minutos tentando entrar na aula, achando que o professor não estava na aula errada. Sim. Nossa, na sexta-feira eu só entro na segunda aula. E eu sempre acordo pra primeira, porque eu nunca acredito que eu só vou entrar na segunda. Não, e gente, sabe o que é muito domingo, louco? toda louca, achando que ia ter aula. Não, a gente perde a noção, né? Mas tem uma coisa que é muito louca, né? Que, tipo, por exemplo, hoje em dia, assim, só de imaginar que, putz, acabou a luz, ou caiu a internet, parece que assim... Parece que a gente volta ao tempo. O que a gente vai fazer sem luz? Como é que eu vou fazer? Tipo, é uma piração, assim. Põe todo mundo, a casa inteira em estado de alerta, assim. Aí eu falo, meu Deus, eu tô sem luz. Não, e dá um desespero que é meio desproporcional, né? Porque, assim, acaba a luz e você não pode entrar em aula. E você vai tendo um desespero. Teve um dia que aconteceu isso, eu tava na sala de vocês, minha luz ficava caindo. E eu tinha que... Levava um tempo, eu voltava, né? E eu ia me dando um desespero. Depois que passou aquilo, eu pensei, cara, se a gente estivesse no presencial, acontece da gente ficar doente. Acontece do carro bater, né? Tudo bem de vez em quando acontecer um mega imprevisto e você não estar lá. Por que a gente se desespera tanto quando acaba a luz, né? Uma coisa dessas, né? Devia ser normal. E, tipo, na escola já aconteceu da gente estar lá, principalmente no período da tarde, porque tá mais escuro, né? Dependendo da época do ano. Acabar a luz e a gente fala aquela coisa das que... né? Mas a gente não ficava desesperado. Era tipo, ok, vamos pro pátio que tá mais claro e vamos fazer outra coisa. Vida segue, né? Agora não, a gente fica desesperado. Pra quem que eu mando mensagem? Onde é que eu ligo? Pra onde que eu vou? Meu, eu cheguei aí... desesperadamente que eu tô sem luz. Entendeu? E aí, tipo, as pessoas começam a te oferecer ajuda, do tipo assim, quer vir aqui na minha casa? Gente, olha que loucura, né? Você sair da sua casa pra ir na casa do outro, de máscara, fica 200 metros pra dar uma aula. Isso aconteceu comigo esses dias. O meu pai, ele é professor e estavam fazendo obra em cima do meu apartamento e tava um barulho infernal. E aí a minha avó falou, quer vir aqui na minha casa? Tipo, porque... A aula agora é pelos aparelhos eletrônicos, é o único jeito. É muito engraçado a dimensão das coisas, né? Sim. Mas eu acho que é justamente isso, é a única coisa que a gente tem pra se apoiar, pra interagir com o resto do mundo. Então isso ganha uma importância que a gente não conseguiria imaginar uns meses atrás, né? Sim. Tipo, por exemplo... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar, por exemplo, no começo da quarentena, mas bem no começo, gente, assim, logo que foi o lockdown, tá lá pro comecinho de março, lá, né? 20 de março, uma coisa assim, eu fiquei sem gás. E aí, nossa, tipo assim... eu lembro. Tem um resto da história, mas assim... Foi muito louco a história de ficar sem gás, porque assim, e agora? Todo mundo correu que nem louco comprar gás, então não tinha pronta entrega. Então eu falei assim, tudo bem, a gente encomenda o gás e se vira no fim de semana, tal, né? Tipo assim, eu não surtei porque eu ia ficar 3 dias sem gás pra cozinhar. E os 3 dias viraram 6 dias. Nossa. Essa Sabesp perfurar aqui a rua, enfim. E aí, tipo, mesmo eu tendo ficado, assim, basicamente uma semana sem gás, sem poder cozinhar no fogão e tal,
o desespero não foi tão grande quanto o dia que ficou 3 horas sem luz, sabe? Não. Sim. Não, Nossa, e eu isso acho que acontece. a gente virou muito dependente dos aparelhos eletrônicos, né? Eu não sei quando, tipo, como a gente sair de casa, o meu celular acabar a bateria, o que eu vou fazer? Porque meu celular dá 5% e a bateria já acaba, né? E aí eu saio correndo procurando um carregador pela casa, porque, tipo, eu não quero que acabe a bateria, porque é a minha única maneira de se comunicar com os meus amigos e tal. Sim, e tipo, a gente tá falando disso e tipo, mano, acabei de lembrar que eles, tipo, ainda estão sem luz lá no Exato, mapa. E tipo, mano, e agora, assim, com aula presencial, e aí saiu uma matéria de que os professores estão precisando gravar as aulas pra quando ter luz, os alunos assistirem. Eu tô tipo, meu Deus. Pensa a situação de pandemia e ficar essa quantidade de dias sem luz, né? Muito insano. Sim. Com certeza. Aliás, tudo que a gente tá vivendo, né? Vocês param pra pensar, às vezes, que isso seria um cenário de quase ficção científica, assim, podia estar no Black Mirror, que a gente tá vivendo agora. Com certeza, eu penso nisso toda hora. Então, tipo, sabe o que eu penso também? Que, tipo, daqui muito tempo, às vezes eu penso assim, sei lá, os netos da minha filha, né, meus bisnetos, eles vão estudar isso na escola, sabe? Eu penso Eu nisso fico também. muito imaginando, tipo, a minha filha falando assim, olha, eu tenho foto do neném de máscara, pra provar que a coisa é real, né? Eu fico muito imaginando isso. isso vai estar junto com as guerras. Sim, eu imagino uma pessoa abrindo livro de história e lendo sobre isso. Nossa, eu penso isso todo E dia. ao mesmo tempo eu penso assim, tudo bem, gente, pra mim já deu de participar da história. Eu, tá bom, né? Pode passar, já deu. Eu sempre quis participar de alguma coisa histórica. E agora que eu tô tipo, por favor, acaba. Exato, exatamente. E eu fico imaginando as crianças do futuro pensando, ai, eles ficavam sem aula, ai, que sonho, como eu queria ficar sem aula na minha casa, tipo, ter aula na minha cama. Eu fico tipo, não, vocês vão experienciar. Tipo, o pessoal fica romantizando isso, tipo, nasci na época errada. Eu acho que assim, sério, vocês não vão falar pra gente se não for, eu tenho certeza, mas eu também tenho certeza de que é verdade. Vocês não sabiam que vocês gostavam tanto da escola quando vocês descobriram durante a vida. Com certeza. Com certeza. Nossa, eu amo a escola. Eu iria pra escola no fim de semana, se fosse pra sair de AD. Se eu soubesse disso, nossa, eu teria ido tanto nas aulas, nas férias. Sim. Mano, eu lembro que, tipo, a gente tinha aniversário da Bia, que era, tipo, quando tava começando tudo isso, nem, tipo, ninguém tava acreditando muito nisso. E aí o Metiolate não foi no aniversário porque ele tava com medo do vírus. E ele também não ia na aula e ficou todo mundo, nossa, por que ele tá fazendo isso? Que exagero, um negócio assim. E hoje a gente não sai de casa depois de 6 meses. Sim, Eu fui uma das 4 pessoas da nossa sala que foi no último dia de aula. eu queria fazer isso. A Luísa, ela dormiu na minha casa, tipo, um dia antes da escola fechar. E aí, tipo, a gente perguntou pro meu pai, a gente perguntou, a gente pode faltar amanhã? E meu pai falou, pode. Aí a gente vai na piscina. Ai, meu Deus, que legal, a gente vai ficar em casa. Tipo, se eu soubesse que ia ser meu último dia indo pra escola, até, tipo, eu com certeza iria, com certeza. Sem dúvida. Né? Eu lembro da gente saindo da escola e tinha uns professores chorando, assim, sabe? Muito triste. Ai, meu Deus. Sério? E não tinha caído minha ficha ainda. E eu pensei, nossa, é triste, mas porque será, né? A gente vai ficar na minha 15 dias ingenuidade. aqui. 15 dias eu não achava, mas assim, um mês. Eu também, eu achava um mês. O mais triste foi voltar. Tipo, a gente teve que ir uns dias escalonado pra assinar uns documentos, né? Nossa. E aí, assim, é muito louco porque você volta e ao mesmo tempo que parece que nada mudou, tudo mudou, sabe? Parece um lugar fantasma, bizarro. Escola sem aluno é uma coisa muito triste. É muito louco. E assim, não é só sem os alunos em si, mas tipo, lá no Jordano
eu vejo ainda mais. Acho que isso acontece em todas as escolas, mas lá eu vejo muito. A escola respira, transparece vocês, assim, porque tem as coisas que vocês colocam no mural, tem os trabalhos que vocês expõem pela escola, que sempre tem trabalho. Então, assim, sempre tem muito de vocês lá, mesmo se vocês não estão. Tipo, a gente já ficou na escola à noite, só os professores, sem aluno, entendeu? E não era, horroroso, entendeu? Porque tem essa vida, mesmo quando a vida não tá lá, sabe? Agora não, entendeu? Não tem, porque assim, tem que tirar tudo que é de papel da parede, teve que limpar tudo, tem uma série de protocolos muito loucos, assim, né? Então, foi uma sensação muito estranha. E o dia que a gente foi gravar o E a Terra lá, né? Foi transmitir de lá, eu lembro que quando acabou, que a gente foi arrumar tudo, limpar e tal, eu e a Thaís ficamos lá esperando o Tom, né, pra ela ir embora e tal. E aí a gente começou a conversar com a Roberta. E, tipo, conversar meio que de nada e de tudo, sabe? Só papiar, assim, de longe, tipo, gritando, né? Não é nem conversando. É, tipo, berrando, né? Porque tá cada uma num canto. E aí a Thaís, eu lembro direitinho que ela parou e falou assim: nossa, que estranho. Aí a gente, o quê? Essa é a primeira conversa que eu tenho com uma pessoa real sobre qualquer assunto, assim, há muito tempo. Tirando meu marido. É uma loucura. Foi a primeira... tirando meu marido, eu passei meses, eu me toquei assim de repente, eu passei 7 meses sem falar com ninguém que não fosse meu marido. Meu Deus. Por celular. Nossa, E assim, como é diferente, porque você tá vendo, mesmo com a máscara, né, que a gente tava, as face shield e tudo, como é diferente você ver a reação no corpo da pessoa, sabe? Nossa, aquele dia que a gente viu o trabalho, a gente viu vocês, foi muito triste, porque eu lembro até de, tipo, acabar a reunião e a Maria ligando chorando e tá se engasgando, porque ela tava com saudade. Nossa. Sim. Nossa. Ai, gente, a ideia era deixar vocês contentes de ver um pouquinho a escola. Não, eu tô feliz na escola. Acho que foi um triste de saudade, né? Tá, eu fiquei feliz de ver a escola. Eu também, foi muito bom. Menos preocupada agora. Ai, gente. É muito louco, né? Tem mais uma pergunta aí? Tem. É você que faz a próxima. Ah, sou eu? Essa é boa. Perdão, tava fora do arquivo. Essa é a mais tinha mais uma antes da minha, perdão. Nossa, essa daí vai... Vamos longe. Em relação ao corona, essa quarentena, como você tá? Vocês estão, agora. Em relação à doença. Não entendi muito bem. Não, acho que em relação à quarentena, nesse momento. É que é uma pergunta muito aberta. Está de boa, está complicado. Sim, essa pergunta na verdade surgiu de uma maneira um pouco controversa. A gente, tipo, tinha feito um roteiro com palavra-chave e tinha uma palavra que era só corona, e aí a gente só chegou e fez essa pergunta, assim, então... Aí eu escrevi corona, melhor cerveja do Brasil, aí depois a gente tava pensando uma pergunta melhor também. Acho que eu meio que entendi o que vocês querem dizer. Assim, a gente falou bastante dos sentimentos, assim, mas acho que em relação à doença em si, né, assim, eu vou dizer que eu ainda fico temerosa, assim, de algumas coisas, e eu fico muito confusa às vezes, porque se a gente começa a ver muitas coisas, a gente fica, né? É o que a gente comentou. Tem um monte de notícia estranha, controversa, né? Tipo, as pessoas indo na praia sem máscara e parece que tá tudo bem. As escolas, né? As escolas voltando, escola tentando... Ah, não, vamos chamar de reforço e dar o regular mesmo. Enfim. E aí eu acho que eu fico ainda assim, temerosa e um pouco confusa às vezes, porque eu fico assim, gente, como é que vai fazer, né? Porque também, até quando a gente vai viver com medo, né? É complicado, sabe? Sim. E as outras consequências, né? A Thaís comentou das sequelas da doença, mas tem as sequelas da pandemia em si também, né?
o que é muito complicado. Então eu me sinto ainda muito confusa, mas também eu procuro sempre fazer assim, não, de qualquer forma a gente precisa investir nos protocolos de segurança e ficar o máximo possível em casa mesmo, porque é por aí, né? Mas eu tenho medo, gente. Eu fico imaginando assim, sabe? Tipo, ver minha filha, alguém da minha família no hospital, nem poder ver direito, sabe? Porque assim, a gente tá sujeito a várias doenças, mas a gente, de uma certa maneira, vai lidando com elas, porque faz parte, assim, né? Então, você sabe o tratamento, você sabe mais ou menos quais são as possibilidades de próximo passo, você visita, você leva... E não é o caso, né? Você não pode visitar, você não pode... você não sabe o que fazer, o que levar, quando vai passar, de que jeito vai passar, se vai passar. Sim. Eu acho que isso é muito assustador, assim. É tipo difícil você, tipo, pensar que qualquer pessoa da sua família pode pegar, tipo, você não quer ver essa pessoa mal, tipo, você vai no hospital, você tem a chance de, tipo, se infectar com essa pessoa também, então você fica nesse meio empate, tipo, eu vou ou não vou, tipo, assim, minha mãe é professora também, ela vai, tipo, tem que trabalhar realmente uma hora ou outra, ela tá decidindo, ela vai ter que ir também lá. E eu tô muito com medo dela disso, porque ela vai dar aula numa sala fechada e, nossa, eu tô com medo, velho. Eu acho que é isso, assim, eu tenho muito medo ainda, sabe? Eu vejo muita gente ficando tranquila. Eu sou grupo de risco, né? Então eu tenho medo por mim, mas eu tenho medo também pelos outros, sabe? Eu penso nisso muito como uma questão de saúde coletiva. Sim. Eu acho que esse é um momento em que a sociedade tem que estar unida, né? Todo mundo tem que estar... seguindo os protocolos, mas principalmente ficando em casa pelos outros. Porque, na verdade, assim, eu vou ser muito, muito direta. Eu sou cética em relação aos protocolos de segurança. Porque é uma doença que a gente não conhece bem ainda. Há um tempo atrás, a gente acreditava que nem se transmitia pelo ar. Agora, isso já mudou. Sabe? Seguindo todos os protocolos, eu nunca vou esquecer uma notícia de um café na Coreia, que uma pessoa no café, o café que estava com todos os protocolos de segurança, álcool gel e tudo mais, uma pessoa que sentou no andar de cima do café contaminou outras 50. Nossa. Então, assim, protocolo de segurança não é uma coisa que me tranquiliza muito, sabe? Ele realmente diminui, a chance diminui, mas vai resolver o problema? Não vai. O que vai resolver esse problema é vacina. E ainda assim, vacina como, né? A gente não vai ter vacina para todo mundo de uma vez. A gente vai talvez ter que se vacinar todo ano disso. A gente vai ter que incluir isso no calendário de vacinação, né? Mas assim, eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito caseira. Então eu tenho certeza que pra mim a quarentena foi muito menos difícil do que pra pessoas que gostam muito de sair o tempo todo, né? Então eu não vou julgar o sofrimento de pessoas que estão realmente sentindo absurdamente difícil ficar em casa. E eu consigo super entender as pessoas saindo um pouco de casa, né, andando em lugares abertos, como parques, né, que já tem estudos mostrando que você não tem tanta transmissão. Eu super consigo entender. Mas eu fico muito triste de ver, tipo, restaurante cheio, sabe? Barzinho lotado. Isso é uma coisa que me deixa num lugar... né? Restaurante fechado. Isso é uma coisa que me deixa num lugar muito, muito triste, assim, mesmo assim, fico mal, porque eu sinto que a gente falhou como sociedade, se a gente não consegue se preocupar com o outro, sabe? Há um tempo, eu não sei, faz menos de uma semana, o meu sobrinho nasceu e eu fiquei muito preocupada, né? Porque a minha prima estava na maternidade e ele também, né? Ele é recém-nascido. E mesmo, foi isso que você disse, mesmo com todos os protocolos de segurança, ainda existe uma chance. E eu acho que é isso, a gente tem que
a gente não pode fazer isso só pela gente, a gente tem que fazer isso por, tipo, todo mundo, é uma coisa da sociedade. Exatamente. E a gente nunca sabe quem vai ter os sintomas pesados, quem tá com caso de risco, né? Que nem a Thaís falou pra vocês, ela é grupo de risco, eu também sou, eu tenho uma coisa no sangue, né? A gente até comentou hoje na apresentação, tenho talassemia, né? Então, eu tenho sopro no coração. Então, assim, a gente fica preocupado. E mesmo assim, por exemplo, eu ainda fico mais preocupada pela minha mãe, por exemplo, que também é grupo de risco e que mora comigo hoje, né? A minha filha não é grupo de risco, mas eu sempre penso, gente, assim, os pais de vocês devem entender bem isso, assim. A gente não imagina nosso filho num hospital com máscara de oxigênio no rosto, sabe? Isso não passa pela nossa cabeça em momento nenhum da nossa vida. Pra gente saber como lidar com isso, vamos dizer assim, né? Não é um cenário que a gente imagina, sabe? A gente imagina vocês numa formatura, a gente imagina vocês fazendo alguma coisa, mas a gente não imagina vocês num hospital internado. Então é muito difícil, sabe? Pôr os outros em risco, né? Sim. Nossa, maior bad agora. É complicado isso, mano. Ficar um impasse. A pessoa quer sair, mas, tipo, se ela sair, ela vai estar botando tudo em risco. Eu acho que, tipo, se o Brasil tivesse uma organização melhor, como foi mais ou menos no caso de Portugal, que minha mãe tem uma amiga que mora em Portugal e, tipo, você só pode sair se tiver, tipo, você só pode sair do seu bairro se você tiver uma autorização do governo, tipo, um papel com a autorização do governo. Eu acho que se a gente tivesse adotado um meio mais ou menos assim, teria sido muito melhor. A gente já podia ter acabado a quarentena também, isso é um ponto. Tipo, todo mundo respeitasse. Tipo, eu sei que é difícil a gente ficar, tipo, 8 meses, 7 meses em casa, sem sair ou até mais, mas se a pessoa, tipo, tiver quem realmente não precisa sair, ficasse em casa, eu acho que, tipo, a gente podia, tipo, estar com a quarentena muito melhor, com muitos menos mortos, ou até já ter acabado, sabe? E, tipo, nessa quarentena, nessa época, faltou muita orientação e informação também para as pessoas. Tem gente até hoje que não acredita no vírus e acha que se você for pro hospital você vai morrer porque estão colocando um monte de coisa da China em você, uns negócios assim. Sim. É muito assim. Eu tava... esses dias eu fui na minha dentista e aí eu passei do lado de um restaurante e uma pessoa tinha falado assim: pra você saber se você tá com Covid, é só você segurar a sua respiração por 9 segundos. Se você não tossir, você tá bem. Eu fiquei tipo... Nossa, que quê? Confirmado pelo governo. Gente. Como ninguém pensou nisso antes? A falta de informação. Eu acho que isso é uma coisa que foi muito interessante dessa pandemia. Porque a gente vem num momento no mundo em que o conhecimento todo é desprezado, né? Principalmente o científico, mas não só o científico, né? Conhecimento histórico, filosófico, né? Você tem esses movimentos de nazismo é de esquerda, vacina causa autismo, a terra é plana. Essas coisas estão ficando cada vez mais fora de controle. E, de repente, a gente tem um momento em que você tem uma consequência real dessa desinformação, né? Não é simplesmente, eu acredito que a Terra é plana e eu sigo minha vida sendo meio lunático e tá tudo bem comigo. De repente, você ter essa fonte de desinformação constante é um risco à saúde coletiva, né? Sim, você e eu acho que isso informação também. Isso, assim, de repente as fake news não são só não vão só levar você a eleger um candidato porque as pessoas acreditaram numa mentira e que tem consequências muito reais, mas que elas são mais impalpáveis. De repente uma fake news faz a gente ter uma pandemia que já passou dos 160 mil mortos no Brasil, né? E é isso, assim, de algum jeito, eu acho, a gente vai ter que lidar com isso, com essa crise da informação e da pós-verdade, porque de repente a gente tem consequências muito reais e imediatas disso. Eu acho que o mundo vai ser forçado a lidar com isso, né? Sim. E eu acho que tem uma questão até do preparo, né? O Ben citou aí Portugal, a gente pode citar outros países. Assim, a gente fala assim, é difícil ficar em casa.
não é só difícil, gente. Aqui no Brasil não tem muito preparo, às vezes, sabe? Tipo, lugares que nevam, as pessoas estão acostumadas a passar mais tempo em casa, fechada, porque tá nevando e não dá pra sair. Sim. Né? Então, assim, tem despensa na casa, tem um local de armazenamento, eles sabem o que pode ser armazenado, por quanto tempo, de que jeito. Tem espaço para criança pequena, tem criança, costuma ter espaço, porque essa criança passa tempo em casa e ela precisa de um espaço para fazer atividade física, fazer as coisas, né, que são para a idade, para a faixa etária. Tem esse acesso à internet, por exemplo, mesmo numa nevasca, entendeu? Acesso à informação de alguma maneira, né? E tem lugares que tem aviso de tornado, aviso de terremoto. Então, assim, tem uma série de preparos que foi pensado. Não é só assim, vai, fica em casa um ano que tá tudo bem. Não, né? Não tá tudo bem. Todas essas pessoas têm algum tipo de coisa, assim, pra estimular, sem ser virtual, sabe? Então, tem jogo de tabuleiro, ou tem uma sala de jogos, alguma coisa... tesoura, papel e sabe fazer recorte. E tem um momento em família pra isso, sabe? Que é cultural, assim. E aqui não teve nada, né? E aqui a gente ainda tem o agravante da desigualdade social, né? Exato. Pensa, pra gente pode ser difícil ficar em casa, mas é uma realidade para muitas famílias nesse país ter uma casa de 2 cômodos com 6 pessoas dentro, 7 pessoas dentro. Exatamente. Né? Enlouquecedor você ficar desse jeito, né? Preso. Teve um artista, eu sigo o Instagram dele, mas eu não lembro o nome dele agora, que ele criou uma série de quadrinhos chamado Confinada, que é sobre uma mulher de classe média alta, que ela fala do confinamento dela e ao mesmo tempo uma mulher pobre periférica fala do dela. É muito bom. Sim. Então, porque é isso, né, gente? Assim, tem todas essas questões, mas eu acho que se quem tem a condição, se a gente pode evitar ao máximo de sair e ir fazendo as coisas que a gente precisa para manter nossa sanidade mental, nossa, né, física, assim, a gente tem que evitar para colaborar com quem precisa sair, entende? Tipo, porque se só essas pessoas que precisam muito sair, mesmo que seja para dar uma volta no quarteirão, porque elas moram numa casa de 2 cômodos, né? Elas têm tipo 1 metro quadrado de privacidade, vamos dizer assim. Elas precisam sair, elas não vão ficar 6 meses, 8 meses, 9 meses dentro de casa, entendeu? Não tem condição. Então, se essas pessoas precisam sair, a gente consegue ficar um pouco mais, faz sentido ficar, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Tem essa responsabilidade. Quem trouxe a doença pra cá foram as classes que conseguiam viajar. Sim, e a gente contaminou os mais pobres e é onde teve a maior mortalidade, né? E agora, em São Paulo, principalmente, as tendências mostram que o aumento do número de casos é de novo nas classes mais altas. E o medo das pessoas dos hospitais, né, dos hospitais grandes como o Einstein, o Sírio, é justamente que essas pessoas vão começar de novo a contaminar as pessoas da periferia e aí a coisa vai sair de controle de novo, né? Exato. Então é isso, a gente tem uma responsabilidade. Todo mundo que não está numa situação de pobreza nesse momento tem uma responsabilidade com quem está, né? Sim. A gente... Não consegui, eu ia formular um pensamento, mas perdi a linha no meio. Acontece. Bom, essa foi a nossa última pergunta. Então... Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer o convite. A gente queria agradecer o tempo e a paciência de vocês. Sim. Não, eu queria também, como a Carmen, agradecer. E eu acho que foi muito bom conversar com vocês, então gente. Eu acho que a Carmen concorda comigo, assim. Sim. A gente sentiu muita falta disso, sabe? Desse momento de diálogo, de simplesmente poder desenvolver ideias com vocês, né? A gente não teve isso muito na quarentena. Sim. Obrigada, foi muito bom.